Boa noite a todos. Então, vamos hoje iniciar com mais uma live aqui na Casa da Esperança sobre reforma íntima. Então, eu gostaria de começar com uma mensagem. A mensagem é do livro Meditações Diárias. É psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título da mensagem é Questão de Valor. Ninguém pode alegar insignificância ou desvalia para fugir aos deveres que lhe competem na obra de elevação do mundo. A pedra quase impermeável serve aos alicerces. A areia áspera é valioso elemento na construção. O remédio amargo é instrumento da cura. O mal de agora pode ser simplesmente um véu de sombra ocultando o bem de amanhã. Há pessoas que se confessam inaptas ou imperfeitas para qualquer serviço do Evangelho. Entretanto, apenas se esquecem de que a direção entre os filhos da fé não pertence à vontade humana. O bloco de mármore perdido no matagal é simples calhau sem valor, mas nas mãos do artista é a fonte de que sairá a obra-prima. Uma enxada ao abandono é traste inútil, mas nos braços do bom lavrador é precioso instrumento do nosso pão. O pântano em si é pestilência e ruína, mas se recebe a assistência do pomicultor, dá lugar a vegetais que nos enriquecem a vida. Um fio de cobre perdido na via pública é resíduo destinado à lata de lixo, mas se for ligado entre a usina e a lâmpada, é o condutor imponente da luz e da energia que sustenta o progresso. Se contarmos exclusivamente conosco, na realidade somos meros átomos pensantes, mas se aceitarmos a direção de Jesus para a nossa vida, a nossa experiência será indubitavelmente rica de bênçãos do Divino Mestre. Pelo nosso passado, somos simples sombras, mas se o nosso presente procura imantar-se com Cristo, nossa bússola indicará os horizontes da verdadeira luz em nosso favor. Não te considere tão somente pelo que és. Vejamo-nos em companhia do Cristo, para que o Cristo esteja em nós. O zero à esquerda do número será sempre nada, mas à direita do algarismo é valor substancial, em ascensão crescente para o infinito. Lembremo-nos de que Jesus é a divina unidade e situemos nossa existência à direita do nosso Mestre Jesus. Então, convido a todos para nós poder fazer a nossa prece. Então vamos fechar os olhos, pensar em Deus, em Jesus Cristo e pedir a Deus para que Ele se faça presente nesse momento. Pedir que a espiritualidade amiga nos ajude, nos oriente, nos ilumine. Que esse momento seja de aprendizado, conhecimento para todos nós. Que essas bênçãos cheguem até nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e a nós também. Que assim seja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reforma íntima. E a reforma íntima é bem como se diz a palavra, né? É uma reforma, mas é uma reforma íntima. É uma reforma do meu eu, né? É uma reforma interior, é uma reforma minha. Então, a gente precisa se olhar, né? Se conhecer para conseguir encarar uma reforma íntima. E vamos começar, então, falando assim, por que será que hoje, né, não existem espíritos puros fazendo palestras em centro espírita, escrevendo os livros? Por que essa parte da espiritualidade, né, na Terra não é guiada hoje por espíritos puros, né? Porque, na verdade, nós que estamos aqui precisamos aprender. A gente precisa ter esse, né, mercado de trabalho, como diz o Haroldo, para a gente conseguir aprender. E é com o trabalho que a gente vai chegar nessa perfeição, nessa pureza, se tornar um espírito puro também.
O espírito que hoje é um espírito puro, ele já passou por essa parte, né, nesse trabalho, já trabalhou, já levou a palavra, já, né, passou por toda a experiência que a gente passa hoje, né, de conviver em família, de ter desafios, sofrimentos aqui na Terra. Então hoje é a nossa vez, é o nosso momento para a gente conseguir também construir isso. Ali na imagem então diz que o aprendiz é um mestre em formação. Então todo mestre hoje, um dia ele já foi aprendiz. A gente não tem como atalhar, a gente não tem como pular fases, é necessário passar cada fase, cada momento de uma vez. Então ali eu trouxe imagem, né, de um avião em alto voo, né? Por quê? Porque a reforma íntima, ela é como se a gente estivesse lá no voo e aparecesse o capitão, né, o responsável por esse voo, e anunciasse para toda a tripulação que esse avião estava com um probleminha e precisaria passar por uma reforma. Com um detalhe, a reforma aconteceria durante o voo. O avião não ia pousar, não ia descer, não ia diminuir velocidade, né? Ele ia ficar lá onde ele está, cumprindo o trajeto dele, o destino dele, e enquanto isso seria realizada a reforma. Então isso é a reforma íntima. No dia que a gente encarnou, veio aqui para a Terra, o nosso avião decolou. E agora, durante esse voo, é o momento da gente fazer a reforma íntima. É agora. A gente não tem como pedir para descer, não tem como pedir para o avião descer, não tem como parar, né? Enquanto a reforma acontece, eu não tenho como deixar de ser filha porque, digamos que eu tenha problemas como filha, né? Problemas com os pais. Eu não tenho como deixar de ser filha para melhorar primeiro, estudar sobre isso, para depois, né, eu voltar e fazer a função de filha. Não, né? É lá, acontecendo, enquanto eu sou mãe, enquanto eu sou mulher, enquanto eu sou filha, enquanto sou irmã, enquanto sou amiga, enquanto sou colega de trabalho, enquanto sou profissional. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, que é o nosso avião, então, né, decolado, já lá voando. Enquanto isso, a nossa reforma tem que acontecer. Porque Deus não espera que a gente se torne perfeito para fazer o que tem que fazer. Porque Ele sabe que é fazendo o que se tem que fazer que a gente vai se tornar perfeito. Então é no fazer que a gente se aperfeiçoa. É no viver, é no conviver, né? No socializar, ter os atritos, os desafios do dia a dia, é o que nos fazem a gente se tornar perfeito. É o caminho para a perfeição, né? Então, eu trouxe a questão 919, lá do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou: qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? E a resposta dos Espíritos foi: um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Então, qual é o segredo para a gente se aperfeiçoar nessa vida? É a gente se autoconhecendo. Esse autoconhecer é difícil e a gente não consegue realizar a reforma íntima sem antes se autoconhecer. Eu preciso saber meus limites, minhas fragilidades, meus defeitos, né? Minhas virtudes também, para então eu conseguir trabalhar isso, fazer a reforma íntima, melhorar o que precisa ser melhorado, né? Aprimorar o que precisa ser aprimorado, excluir o que precisa ser excluído, que está atrapalhando minha vida. Mas é um processo, então eu tenho que me autoconhecer para depois partir para a reforma íntima. Sem o autoconhecimento a gente não consegue realizar a reforma íntima. Porque eu não posso fazer reforma, é como o avião que está lá, né, voando. Ele está lá no céu, esse avião. E aí eu vou querer realizar a reforma. Se eu pousar esse avião, eu não vou ter como encontrar mais o defeito que tinha para ser corrigido nele. Por isso que ele precisa estar em alto voo, né? E por isso que a gente precisa estar vivendo, fazendo, se autoconhecendo, porque senão a gente não consegue enxergar qual é a imperfeição, qual o item que precisa ser, né, substituído, seria no caso do avião. Às vezes algumas coisas tem em nós, né? Tem como substituir, tem como mudar, tem como, né, só dar uma ajeitadinha e já fica bom. Mas a gente precisa saber o que é. Se a gente não sabe o que, a gente não tem como melhorar, a gente não consegue reconhecer isso em nós, né? E a gente corre o risco até de ter um certo narcisismo. Eu pensar que eu sou perfeita
e então eu não corrigi nada, né? Então a gente precisa conseguir se olhar e se ver como a gente é. Ali na tirinha da Mafalda, né, ela diz: conhece-te a ti mesmo, né, ela leu. Daí ela pensa num bom conselho. E no último quadrinho ela fala: mas hoje não estou com vontade de ficar fazendo turismo dentro de mim. E é verdade, né? Às vezes a gente sabe que precisa se autoconhecer, a gente sabe que precisa buscar isso, a gente tem consciência, né? Ah, tanta coisa melhoraria se eu soubesse meus limites, conhecesse minhas fragilidades, mas dá tanto trabalho a gente fazer esse turismo dentro de mim, né? Como a Mafalda falou, que a gente vai deixando para depois. Só que enquanto a gente não se conhece, a gente não consegue fazer reforma íntima, a gente não consegue outras coisas, né? Então, naquela questão 919, ela tem a letra A, então ela continua um pouquinho. Mas aí, quando eu fui ler sobre essa questão, eu encontrei numa palestra do Divaldo, ele comentando que a Joana de Ângeles fez como se fossem 5 conselhos para a gente conseguir lidar, evitar a depressão. E aí eu achei interessante trazer, porque fala sobre reforma íntima e também porque a gente está passando pelo Setembro Amarelo, né, que é um mês da gente pensar nessa questão de valorização à vida, a questão de saúde mental. E ela deu 5 itens para o Divaldo, né? O primeiro era gratidão, que aí ela comentou a parte que fala lá na questão 919 ainda, que o Santo Agostinho comentou assim: fazei como eu quando estava na terra. Diariamente eu fazia minha reflexão. Quando achava que errei, no dia seguinte eu pedia desculpas. E quando achava que procedi bem, no dia seguinte prosseguia. Então, olha só, né, se a gente para pensar, todo dia nós parar e refletir o que eu fiz no hoje. Não deixar pra gente refletir o que fez no mês, o que fez no ano, né? Sempre na virada do ano as pessoas dizem, né? Refletir tudo que passou, pensar como vai ser o novo ano. Não, a gente tem que fazer isso todo dia. E aí eu pensar tudo, né, hoje à noite, o que eu fiz hoje durante o dia de bom e o que eu fiz durante o dia que minha consciência, né, sabe que não foi bom. Então isso é o autoconhecimento, porque aí eu vou começar a descobrir itens pequenos, né, do dia a dia que eu fiz e me desagradou. E aí o Santo Agostinho não ficava só aí, né, no autoconhecimento. No outro dia ele ia pedir desculpa para aquela pessoa que ele tinha magoado, que ele tinha errado. Então ele já estava fazendo o quê? A reforma íntima. Porque no ato de eu ir até a pessoa que eu errei e pedir desculpas, isso faz com que eu me policie mais sobre aquilo, né? Eu reconheci meu erro, tentei corrigir, pedindo desculpa, e aí vai chegar num ponto que aquele erro eu não vou mais cometer. É que nem quando a gente era criança, na minha geração isso acontecia mais, hoje a gente vê menos. Mas ia na casa de um amigo, né? E voltava para casa com o brinquedinho do amigo. E aí os pais pegavam, faziam a gente voltar lá na casa do amigo, devolver o brinquedo e pedir desculpa, né? Passar aquela vergonha na frente dos pais, na frente do amigo. Isso era já uma maneira de reforma íntima, porque nunca mais esse procedimento se repetia, nunca mais a gente fazia isso. Pelo fato da humilhação, da vergonha, porque a gente era criança, a gente não refletia muito sobre isso, mas não acontecia mais. Então é a questão da gente corrigir aquilo que a gente fez, isso é reforma íntima já. O segundo item que ela falou é amar, não é amor, é amar, né? Então ela diz, né, pro Divaldo que o amor é como se fosse um bumerangue e que a gente não pode cansar nem economizar nesses bumerangues. A gente tem que jogar bumerangues, né? Vamos lançar bumerangue. Uma hora, a gente não sabe quando, mas esses bumerangues acabam retornando. Então a gente não pode ficar sofrendo, pensando, né, no quanto ninguém me ama, né? Eu não sou amada, meus amigos não gostam de mim. Não, isso aí a gente não tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar com se eu estou fazendo a minha parte, eu estou amando, eu estou, né, doando amor, servindo, ajudando, né, que isso tudo entra no amor. O terceiro item é servir, que daí já entra lá no amar, né? E daí ela até falou, quem não nasceu para servir ainda não aprendeu a viver, né? Porque é a frase, né? Fora da caridade não há salvação. Então a gente precisa sempre ajudar a servir e isso encaixa no amor. E o quarto item que eu achei tão lindo é assim: o mal que me fazem não me faz mal.
O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna mal. Então, o Divaldo fala que 1000 vezes, né, eu ser o ofendido do que eu ser o ofensor. Porque o ofensor vai sofrer muito mais que o ofendido. Então a gente sempre cuidar para não ser aquela pessoa que praticou mal. Porque o mal que eu fizer vai me tornar uma pessoa mal. Agora o mal que me fizerem é só, né, eu não aceitar esse mal. O mal que a pessoa me fez, muitas vezes é mais problema então dela do que meu, né? E a gente não sofrer tanto com isso. E o 5º item, ela dizia assim, a vida é bela. E aí o Divaldo falava que a Joana de Ângeles, ela aconselhava ele que todo dia de manhã a gente deve cumprimentar, né? Receber bem o sol daquele dia. E aí ela explicava que ela não estava falando do astro, sol, aquele sol que a gente vê lá no céu. Ela estava se referindo ao sol que existe dentro de cada um de nós, que representa o quê? Muita luz, né? Muita energia, calor, é o sol. Então, cada dia que amanhece é uma nova oportunidade para a gente corrigir erros, é uma nova oportunidade para a gente começar uma nova história, é uma nova oportunidade para a gente aprender. Então, a vida é um presente. Às vezes, a gente pensa que não por causa que a gente está passando por muitas situações difíceis. Mas aí, né, a gente sendo espírita, a gente sabe que tudo passa e tudo tem um propósito. E quanto menos a gente ficar, né, remoendo naquilo, mais rápido ele vai passar. Então, também ele fala assim que se você aguardar ser melhor para trabalhar, a gente precisa entender que é melhor trabalhar enquanto aguarda se tornar melhor. Porque é fazendo o que eu tenho que fazer que eu vou me tornar melhor. Então, como eu falava antes, né? Não tem como eu deixar de ser mãe, daí eu querer me melhorar como mãe para depois ser mãe, né? Até hoje eu estava pensando, lembrei um livro, eu vi uma vez quando eu tinha a Natália bem pequenininha, minha filha, né? E aí o título do livro era assim, eu era uma excelente mãe, daí tinha umas reticências e continuava bem pequenininha embaixo assim, até eu me tornar uma. E eu achei tão engraçado, né, o título daquele livro. Bom, eu não li esse livro, mas, assim, é realmente isso, né? A gente acha, às vezes, que a gente tem potenciais, que a gente é capaz de tolerar, é capaz de não fazer certas coisas, certas tentações do mundo, digamos assim, mas a gente nunca esteve exposto a isso. Então, no momento que acontece, é que a gente vai descobrir. Então, ser mãe é uma dessas coisas, né? Quantas vezes a gente critica, se fosse meu filho, mas eu não tenho filho, né? Mas se fosse meu filho, eu ia fazer assim. Se fosse meu filho, ele não faria assado. Mas eu não tenho filho. Daí na hora que a gente tem, às vezes a gente se vê fazendo justamente aquilo que a gente criticou, né? Bem aquilo. Então a gente tem que ir fazendo as coisas e durante esse percurso do fazer, do trabalhar, a gente vai se melhorando, né? Então, o melhoramento a gente vai conseguir trabalhando. E quanto mais eu trabalhar, mais eu vou melhorar. Quanto mais eu melhorar, né, mais eu vou acabar trabalhando. Tá? E eu botei aquele desenho ali de ponto partida, ponto de chegada, querendo dizer assim, que não importa em que momento na minha vida eu resolvi, né, ser esse ponto de partida para iniciar a minha reforma íntima. Não importa quais erros eu estou cometendo, quais pecados eu tenho hoje, eu preciso iniciar agora a reforma íntima. Não importa onde eu estou, não importa as dificuldades que eu esteja passando ou facilidades, né, eu preciso iniciar. Por quê? Porque o ponto de chegada de todas as pessoas que iniciaram em algum momento a reforma íntima vai ser o mesmo. Indiferente daquela pessoa que iniciou no momento que ela estava, nossa, né, ela estudou muito, ela, né, parecia uma pessoa super evoluída, e daí eu me comparar a ela. Não tem por que eu me comparar a ela, porque cada um vai ter o seu momento de ponto de partida, mas eu e ela vamos chegar no mesmo lugar. Uma antes, outra depois, mas nós vamos chegar ao mesmo lugar. Então, até no livro do Haroldo dizia, nosso destino é a pureza e a bem-aventurança. Então, se tem um destino, né, que espírita acredita, é o destino que todos nós chegaremos na bem-aventurança, todos nós chegaremos na pureza, todos nós.
indiferente aonde foi nosso ponto de partida, quando eu iniciei, né, essa caminhada de tentar me melhorar, isso não vai fazer diferença. A questão é a gente iniciar e não desistir. Então esse é o primeiro segredo para iniciar a reforma íntima, né? Não aguardar a perfeição. Porque se a gente ficar aguardando a perfeição para começar, a gente não vai começar nunca. E daí naquela figurinha ali no primeiro diz, né? Não espere perfeição na primeira tentativa. Treine, faça, refaça. Falhas são normais, continue tentando até alcançar o seu melhor. Porque não é um caminho fácil e não é um caminho rápido. A gente precisa ter paciência e muita persistência. Então eu botei ali até um exemplo, né? Casar com alguém perfeito. Então o Haroldo, no livro Despertar, que acho que é o último livro que ele escreveu, que foi agora durante a pandemia, ele coloca esse exemplo, né? Que muitas pessoas dizem assim, ai, nossa, eu tô à procura de alguém perfeito para casar. E aí ele diz, não, se você encontrar esse alguém perfeito para casar, por favor, não case com ele. Porque tu vai levar infelicidade para essa pessoa, né? Porque tu não é perfeito. E aí a gente tem que pensar qual seria o objetivo dos relacionamentos nossos aqui na Terra, né? Todos os relacionamentos, não só casamento. Então o objetivo do relacionamento é esse. É hoje, né, eu aprender, amanhã eu ver o outro aprendendo. Se eu casar com alguém perfeito, imaginem só, né? Hoje eu cometo um erro, peço desculpa. Ele, como é perfeito, ele vai me desculpar. Amanhã eu atraso alguma coisa e peço compreensão dele. Antes de eu pedir para que ele me compreenda, ele já vai dizer, não, eu sei, eu entendo, né? Depois eu cometo um outro erro, acabo tendo que pedir perdão. Ele vai me perdoar, porque ele é perfeito. E ele nunca vai me pedir perdão, porque ele nunca vai errar. Então, onde vai estar, né, a lógica? A lógica do relacionamento é realmente essa. Hoje eu peço perdão, ele perdoa. Amanhã, o contrário. Ele vai pedir perdão e eu vou perdoar, porque assim eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a pedir perdão, vou aprender a rever o que eu faço, mas não é um toma lá da cá. Agora só eu errando e o outro sempre acertando se tornaria, talvez no início até parece agradável, né? Mas eu acho que com o dia a dia, né? Passou um mês, passou um ano, passou 10 anos, a gente se sentiria, nossa autoestima, nosso amor próprio ia diminuir com isso. Né? Seria quase como correr com maratonista também, né? Ele cita esse exemplo. Então a gente não pode querer se comparar. Se eu vou começar hoje a trabalhar minha reforma íntima, né? Comparando com um maratonista, nossa largada, né? No mesmo lugar. Eu vou correr 100 metros ali e já vou estar, né? Ofegante. E o maratonista? O maratonista vai ter corrido 10 quilômetros e vai estar respirando normal. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou me comparar com ele, vou olhar, nossa, como ele corre desse jeito, eu vou desistir então, né? Porque não tem como, eu não consigo. Mas a gente tem que pensar que esse maratonista, quanto tempo ele treinou? Da onde ele veio, o que ele já fez para chegar nesse ponto que ele tá? E se a gente não desistir, a gente persistir, a gente também pode se tornar um maratonista, né? Mas tem que persistir, tem que conseguir manter a linha, né? Então, Kardec assevera que o número de imperfeições corresponde ao número de sofrimentos que a pessoa tem na vida. Se a gente para pensar sobre essa frase do Kardec, olha só, eu fazendo a reforma íntima, quantas imperfeições talvez eu consiga corrigir, me melhorar, e cada imperfeição que eu melhorar, o que vai acontecer? Eu vou com isso evitar um sofrimento, ou pelo menos minimizá-lo. Agora, cada imperfeição que eu deixar, né? Deixa lá um dia, né? A vida vai tratar, porque o nosso destino é, né, a pureza e a bem-aventurança. Um dia todos nós seremos anjos. Então, eu vou deixar acontecer a vida me levar, eu vou ter que um dia passar por esses sofrimentos, porque eu vou ter que evoluir, né? Evolução, progresso é algo que acontece indiferente da minha vontade. Se eu posso ajudar e fazer a reforma íntima, né? Aprender por amor, então, com amor, e eu me olhar, me conhecer, entender o que eu preciso melhorar, e eu tentar ir melhorando isso devagarinho agora, eu não tenho noção, mas eu estou evitando um sofrimento lá na frente. Não sei se nessa vida ou na próxima, mas eu estou evitando um sofrimento para mim mesma, né?
Então ele também diz que o trabalho que nos exige vigilância, né? Ele é uma bênção. Por que o trabalho nos exige vigilância? Então o Haroldo conta uma historinha nas palestras dele, que eu acho que bastante gente já ouviu, que ele estava dirigindo o carro dele, né? Isso nunca acontece com ninguém. E um carro fechou o carro dele, né? Uma coisa que nunca acontece. E ele sentiu aquela raiva, né? A emoção da raiva. Quando ele sentiu essa raiva toda, ele baixou o vidro do carro para xingar o outro motorista. Porque a gente, no momento assim da emoção, no auge da emoção, a gente não pensa muito, né? A gente age, a gente reage. Então a intenção dele era xingar o outro motorista que fechou ele. O filho dele, que estava no banco de trás do carro, que é adolescente, disse: pai, o senhor está pensando em gritar com outro motorista? Ele disse que, mas ele olhou para trás e respondeu pro filho sim, né? Mas muito bravo. E o filho só respondeu para ele: já pensou se esse que está no outro carro é uma pessoa que assiste às suas palestras? O Haroldo, naquele momento, né, foi puxado para a realidade, que é a vigilância, né? E caiu a ficha que com isso ele perderia toda a moral, né? Ele não podia gritar. E aí ele levantou o vidro e seguiu o caminho, respirando fundo, né? Mas ele se vigiou. Por que a gente ainda precisa disso? Os espíritos superiores, eles são bons de maneira espontânea. Então eles não precisam mais vigiar. Um espírito puro, ele não vai estar dirigindo e um carro fechar ele e ele ter esse instinto de baixar o vidro e gritar. Ele não precisa pensar: nossa, que vontade de gritar, mas eu não vou gritar. Nós ainda temos isso. A gente sente a emoção e a gente precisa se vigiar, se controlar, se segurar, né? Então, essa semana estava realizando um curso online onde a psicóloga falava sobre isso, inteligência emocional e comunicação não violenta, e ela relatava que a emoção que a gente sente, essa emoção medo, raiva, né, o ódio, essas emoções elas não têm duração de nem um minuto. É a emoção, né, a base. Só que o problema é que a gente, se o Haroldo baixasse o vidro, era aquele 1 minuto de raiva, ele baixou o vidro, gritou de volta, talvez aquele outro motorista respondesse ele de volta. E aí isso já não ia mais ser emoção, ia ser um sentimento. E esse sentimento podia perdurar. Talvez isso terminasse com o dia dele. Talvez ele chegasse em casa bravo, porque brigou no trânsito, né? Então a gente sempre tem noção assim, que a emoção é algo forte, mas breve, bem breve. Então a gente precisa ter vigilância e conseguir se controlar. Às vezes se afastar naquele momento, depois retornar para conversar sobre aquilo, mas sempre tentar resolver da maneira mais calma e não naquele 1 minuto que a emoção está explodindo, né? Então, uma vez, Chico Xavier falou a seguinte frase: eu me sinto como um verme, como uma lesma que rasteja. Quando ele falou isso, as pessoas que escutaram ficaram: nossa, coitado Chico, né? Por que ele se sente assim? Mas ele completou a frase: uma lesma que rasteja sempre para frente. E isso faz a gente pensar quantos de nós, em quantas situações a gente está rastejando, ou até está andando, não está rastejando, mas tá andando em círculo. Porque um erro, uma fragilidade que a gente tem, a gente sempre vai a gente vai voltar naquele mesmo erro. A gente vai repetir ele em quantas vezes for necessário para a gente aprender. E isso a gente vê em uma encarnação, né? Uma única encarnação a gente vê pessoas que saem de relacionamento abusivo e entram em outro relacionamento abusivo. E sai daquele relacionamento abusivo, às vezes entra em outro relacionamento abusivo. E aí, nossa, como é que pode aquela pessoa ter tanto azar, né? Só que às vezes falta a pessoa se autoconhecer. É uma fragilidade dela cair nisso. E assim existem outros, né, 1000 exemplos. E assim não é só em uma encarnação. De várias encarnações, às vezes a gente vem com uma história de uma encarnação que a gente chega na outra, a gente repete, cai no mesmo erro e a gente parte para outra encarnação e acaba caindo no mesmo erro de novo. Porque enquanto a gente não aprende, a gente fica repetindo. Quando a história se repete, preste atenção. Há uma lição que você precisa aprender que talvez você ignorou na primeira vez. É errado? Não, né? Alguém tem culpa disso? Não, também.
mas a gente precisa conseguir se olhar para a gente mesmo poder se ajudar. E isso é a questão da indulgência. Então a gente precisa também entender que precisamos ter indulgência para conosco durante essa reforma íntima. Durante esse autoconhecimento eu preciso ter indulgência. E o que é indulgência? Indulgência é aquilo que os pais têm pelo filho, né? O filho chegou em casa da escola e entrou, bateu a porta, a mãe chamou para almoçar, deu uns gritos que não tá afim, e a mãe olha para o pai e diz o quê? O dia dele foi bem difícil, hoje ele teve aquele trabalho e ontem quando ele foi fazer a internet caiu, depois o computador deu problema e parece que ele não conseguiu apresentar o trabalho. Eu tô entendendo, tô justificando que aquele mau comportamento, aquela agressividade tem um porquê. Eu tô olhando com os olhos de amor. Então às vezes a gente precisa ter isso para nós também, não só com nossos filhos, né? A gente precisa ter com nós. Entender, eu caí nesse erro hoje, mas que bom que eu consigo perceber que eu caí num erro. Que bom que eu consigo hoje ver com olhos que eu tenho uma fragilidade nesse ponto. Pior é quando a gente comete o erro e a gente xinga os outros, culpa os outros e repete o erro de novo e ainda eu fico pensando que eu tô certa e que todo mundo tá errado, né? Com isso eu não vou conseguir melhorar nunca. Porque tudo, mesmo quando é uma coisa que outra pessoa faz para nós, a gente precisa se perguntar, né? O que eu fiz, que parcela eu tenho nisso, né? Pra gente tentar não deixar mais que isso aconteça. Porque às vezes alguém foi agressivo comigo, mas em algum momento será que eu passei a impressão que poderia ter esse espaço de agressividade comigo? Isso é para me proteger, para me defender. Não é questão de eu puxar sempre a responsabilidade para mim. Não é questão de eu me culpar, né? Mas é eu entender que eu tenho poder sobre a minha vida. Eu tenho poder sobre as minhas escolhas. E eu tenho que me olhar com amor. E com amor, às vezes, eu vou precisar colocar limites, né? Para mim, para os outros. Então eu trouxe um pouquinho sobre o Simão Pedro, mas a gente poderia falando sobre reforma íntima, a gente poderia falar sobre todos os apóstolos de Jesus, né? Mas aí eu acabei trazendo o Simão. Então o Simão, ele vivia, né, numa sociedade patriarcal, né? O homem trabalhava, né? O homem sustentava a casa e a mulher era dona de casa. Ele era machista, mas naquela época era muito difícil, né, haver alguém que não fosse machista, tanto que Maria Madalena, depois de mudar e tudo mais, ela pediu emprego para o Simão Pedro, já depois, né, de ter acontecido tudo. E o Simão Pedro disse que o passado dela condenava ela e ele achava melhor não. Então ele ainda era machista, depois de tudo que ele tinha passado com Jesus, né. Ele era nervoso, bravo, tanto que a gente conhece várias passagens, né, que Jesus chamou a atenção dele, repreendeu ele por isso. E aí a gente tem que pensar assim, o Simão Pedro, Jesus ficou na casa dele. Né? Aqueles 3 anos, Jesus tomou café com Simão, Jesus almoçou com Simão, Jesus jantou com Simão, Jesus ia muitas vezes pescar com eles, levantava bem cedo, né, que o pescador sempre sai bem cedo. E Jesus ia junto, às vezes Jesus ia até a beira, né, lá do lago onde ele ia pescar. Então ele estava muito junto de Jesus. Ele via Jesus, ele ouvia Jesus, ele sentia, né, tudo que Jesus fazia. Ele estava junto, presente. Ninguém contou para ele. E mesmo assim, quando ele viu Jesus caminhando sobre a água, ele pediu se ele podia também, e ele foi tentar e ele afundou, né? Por quê? Porque ele titubeou naquele momento. A fé dele não era o suficiente para conseguir manter ele em cima da água. Então, ele também tinha características fortes como coragem, ele era impetuoso, ele era impulsivo. E ele disse para Jesus, lá na última noite, né, na Santa Ceia, ele disse para Jesus, mestre, eu jamais irei te trair. Ele afirmou, e ele tinha convicção disso, ele não falou isso para agradar a Jesus, ele tinha certeza com ele que ele jamais trairia Jesus. E Jesus respondeu para ele, Simão, o dia nem vai amanhecer e você vai me negar, não uma, mas 3 vezes. E o que aconteceu? Quando o dia estava amanhecendo, Simão tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Quando Simão viu que o dia estava amanhecendo, se deu conta que ele tinha negado 3 vezes, o que aconteceu dentro do Simão nesse momento? Ele conseguiu ver o tamanho que ele era.
ele conseguiu ver que ele também tinha limitações, ele conseguiu entender que ele também tinha dificuldades. E nesse momento Simão começou a reforma íntima. Então a gente precisa, né, se autoconhecer, enxergar as limitações, ver que tem defeito, porque é muito fácil dizer eu nunca vou te trair, eu nunca vou te mentir, mas aí na hora que, como foi o Simão, né, pressionado, cobrado, e ele negou, ele não negou por maldade. E Jesus, quando escolheu ele para ser apóstolo, Jesus já sabia que ele o negaria. E mesmo assim escolheu. Tanto que depois ele escolheu Simão para levantar a igreja, né? Então, Jesus sabe das nossas potencialidades, das nossas fragilidades. Mas mesmo assim, ele aposta em nós, né? Ele acredita em nós. Porque o nosso destino é a pureza e a bem-aventurança. Então, sobre verdadeiro amor, eu botei uma figurinha ali da mãe vendo o nenê caminhar pela primeira vez, né? E aí começa assim, se perguntando, será que uma mãe, ela ama mais aquele filho ali, aquela mãe da figurinha? Será que ela amava mais nesse momento o filho do que um dia antes, quando ele não caminhava? Será que a mãe, quando vê o filho para falar as primeiras palavras, ela ama mais aquele filho do que ela amava no dia anterior que ele não sabia falar? Eu acredito que todo mundo que é mãe tá pensando, nada a ver, né? A gente ama o filho, pronto. Ou como diz a minha filha, né? A gente ama e ponto. E ponto. Não tem que ficar discutindo, ama mais, ama menos, ama, não ama. Mãe ama ali e ponto. E é assim que é o amor de Deus. Ele nos ama e ponto final. Né? Não tem como... Deus não vai nos amar mais quando a gente melhorar. E ele não nos amava menos quando a gente era, né? A gente não sabia tudo que a gente sabe hoje. Como disse, né, o nosso irmão Derli domingo, nós estamos na melhor versão de nós agora. Então, será que Deus me ama mais hoje, a Marileia, do que ele amava a Marileia na encarnação passada? Ou 15 anos atrás? Não, ele me ama do mesmo jeito. Isso é amor verdadeiro. Então, por que é importante a gente saber disso? Pra gente saber que não tem tolice, estupidez, maldade, crueldade que a gente possa fazer que vai mudar o amor de Deus por nós. Tudo que a gente fizer de bobagem, de errado, de pecado, de crime, a única coisa que vai fazer é trazer sofrimento para mim mesma. Porque Deus está me amando, Ele me amava, me ama, vai continuar me amando. Mas essa bobagem, como diz ali, né, que eu fiz, vai trazer sofrimento para mim. Por quê? Porque... né, a questão da justiça está na minha consciência, a lei divina está na minha consciência. E eu vou, querendo ou não, eu vou ter que responder por isso, porque minha consciência vai me cobrar isso. Mas Deus está me amando, me amou e vai continuar amando. E não importa quando eu vou chegar lá no meu ponto de chegada. Então eu trouxe também 20 exercícios da reforma íntima que o Chico Xavier fala. Né? Chico Xavier tem um vídeo bem brevezinho assim no YouTube, quem quiser olhar, né? Que ele fala os 20 exercícios da reforma íntima. Então o primeiro ele diz que é executar alegremente nossas próprias obrigações, é a questão da gratidão, né? E a gente saber que a gente está onde a gente deveria estar, com as pessoas que a gente deveria estar, né? E a gente tem que fazer isso alegremente, a gente tem que florescer onde Deus nos plantou. Não adianta a gente ficar chorando e reclamando que não queria estar aqui, não queria estar ali, não queria aquele emprego, mas é onde a gente está, né? Vamos fazer o melhor ali. Número 2, então, silenciar diante da ofensa. Então, né, prático assim, a gente não retribuir a ofensa, porque aquela ofensa que veio, se eu devolvo, ela pode voltar de novo e cada vez ela cresce mais, né? A ofensa tem esse poder, agressividade, que nem o trânsito. Alguém gritou comigo, eu respondi, esse ódio, esse sentimento ruim, ele vai aumentando. Cada um que responde. Então vamos parar em nós, né? Silenciar. A gente deve esquecer o favor prestado. Isso é básico, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. E aí o Chico Xavier fala que se trata desde gratidão. Eu ajudei um amigo, eu não posso ficar esperando que ele vá me agradecer, né? Não. A gente tem que ser bons, a gente tem que lançar os bumerangues, né? Não ficar esperando. Emudecer a nossa agressividade, né? Que é a questão da vigilância, então, fazer com que a nossa agressividade
se aquiete, vamos segurar esse leão, né? Não condenar as opiniões que divergem da nossa. E o Chico Xavier fala porque a gente nunca tem como saber se a minha opinião tá certa ou a do outro. Na hora da discussão a gente sempre tem certeza, né? Que a minha opinião é a certa. Se a outra tá contra mim, tá errado. Mas na prática, se a gente olhar com o coração, a gente não tem como ter certeza. Porque o outro também tem certeza, né? Senão ele não estaria discutindo. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Então, quantas vezes a gente pergunta coisas que não precisa, né? Vem alguém desabafar para nós, tá em sofrimento, e a gente pergunta coisas que não cabem naquele momento, ou se não aquela sinceridade, né? Eu sou uma pessoa sincera, e aí eu uso essa sinceridade com alfinetes, né? Eu machuco a outra pessoa. Eu critico coisas nela, mas eu tô sendo sincera, né? Eu sou uma pessoa sincera. Isso não é uma sinceridade bondosa, né? Acaba sendo uma coisa... A gente acarreta sofrimento na outra pessoa. A número 8, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Então, essa parte não tem como, né? Cada vez que eu leio isso, eu lembro de mim mesma. Quando eu comecei a frequentar, né, o espiritismo, quantas vezes, né, eu chegava para a Yara e fazia perguntas e ela me respondia com toda a paciência, mas eu estava começando, não conhecia nada, né? Na outra semana eu voltava às vezes e perguntava a mesma pergunta, sabe? E ela me respondia novamente a mesma resposta, com o mesmo tom de voz, sem nunca ter dito para mim, meu, você já perguntou isso? E teve coisas que eu perguntei várias vezes, eu sei disso. E por quê? Né? O Chico Xavier fala que isso é uma bênção, porque quando vem alguém me perguntar várias vezes a mesma coisa, significa que essa pessoa quer aprender, né? Mesmo que às vezes seja meio, né? Tipo eu era, que eu lembro. Mas aí a gente tem que ver assim, ó, que a pessoa tá querendo aprender, do jeito dela, mas ela tá querendo. E ela vai ter o tempo dela, né? E quando eu tô respondendo, se tá cabendo a mim, essa pessoa vir me perguntar, e é eu que posso responder, é sinal que eu preciso passar por isso, né? E quanto mais eu responder, mais eu vou estar aprendendo também e tô progredindo na minha caminhada. Aí o número 9, treinar a paciência constante, né? Que entra até na número 8, porque para responder várias vezes exige paciência também. Número 10, ouvir fraternalmente a mágoa dos companheiros, sem biografar nossas dores, aquela história, né, que a pessoa chega e diz, nossa, eu não dormi essa noite com dor de cabeça, e a pessoa tá ruim, e aí eu digo, mas e eu que não dormi a semana inteira, né? Não fazer isso. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil, desculpar sem desculpar-se. O Chico fala que a gente teria que viver de uma maneira que eu não ia precisar pedir desculpa, e as pessoas não precisariam nem pedir desculpas para mim, porque a minha vida seria de uma maneira que ninguém ia se sentir julgado ou prejudicado, assim, a ponto de vir me pedir desculpa, porque eu conseguiria contornar a minha vida de uma forma que não precisaria mais haver desculpas, né? Não dizer mal de ninguém, né? Não julgar, buscar o melhor das pessoas, sempre a gente tentar ver o lado bom, todo mundo tem um lado bom, né? Alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o trabalho alheio, reduzir os problemas particulares, né? Aquela questão de ter gratidão pelas dificuldades, porque tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira, é a gente focar em resolver aquela doença e não transformar a nossa existência naquela doença, né? Virar escravo da doença. Então, uma historinha para encerrar. O Bezerra de Menezes estava fazendo uma palestra lá no plano espiritual. E nessa palestra tinha espíritos, né, errantes, que são espíritos desencarnados. E havia também espíritos que se desdobraram durante o sono e foram participar da palestra. E havia, então, nessa palestra, um espírito que questionou o Dr. Bezerra de Menezes o seguinte questionamento. Ele falou para o Dr. Bezerra, né? Dr. Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita e os espíritas. Mas, para falar a verdade, eu não aguento mais nem a mim mesmo. Deixa eu explicar para o senhor o porquê. Porque eu ainda sou invejoso, ainda tenho maldade dentro de mim,
sou ciumento, sou às vezes nervoso, irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas, eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o Senhor está me convidando a fazer. Aí o Bezerra de Menezes respondeu para ele, né? Olha só, ele falou, né, todos os defeitos dele e ele estava sendo convidado para realizar um trabalho, provavelmente algum trabalho espírita, né? E daí ele estava tentando dizer para o Dr. Bezerra que ele não estava preparado. Como muitos de nós, né, tem essas emoções. E aí o Dr. Bezerra disse para ele: meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo que o movimento espírita tem, que você tem, eu também tenho. E ele ficou surpreso, né? Como assim, Dr. Bezerra de Menezes vai ter essas imperfeições, né? Mas há uma diferença. Antes eu corri na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso, fazer mal para as pessoas, ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Isso é a reforma íntima, né? É eu conseguir ver meus defeitos. Ele, né, esse espírito já tinha conseguido enxergar os defeitos dele. Mas a partir daí, né, o autoconhecimento, eu começar a fazer a reforma. A reforma é o quê? É eu começar a correr desses sentimentos e não correr para esses sentimentos. Que às vezes a gente pensa, né, que eu ser ambicioso é uma grande qualidade, mas às vezes essa ambição pode ser uma ganância. Então a gente tem que ter equilíbrio, tem que conseguir reconhecer até onde é bom e que ponto se torna, né, ruim, perigoso até. Então eu utilizei o livro Despertar, do Haroldo, o livro Momentos de Ouro, que é onde tinha essa mensagem do Dr. Bezerra, e o livro dos Espíritos. Então uma frasezinha, né, do Chico Xavier: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Chico Xavier. A gente pensar que a gente tem o poder nas nossas mãos da gente se mudar, da gente se transformar, da gente ser... Daqui 5 anos a Marileia de hoje não precisa mais ser essa Marileia, né? Isso depende só de mim. Só de mim. Agora a gente não tem o poder de mudar ninguém. Por mais que a gente ame essa pessoa, a gente pode ajudar, acolher, abraçar, mas a gente não tem como mudar. Então a gente se dá o direito, né, de deixar as pessoas serem como elas são, mas se cobrar com indulgência, com amor, com carinho, para nós se melhorarmos. Que isso cabe só a nós. Ninguém pode fazer por nós também, né? Então eu agradeço a paciência. Gostaria de convidar todos para uma prece. Quem quiser colocar, né, um copo d'água para fluidificar, tá? Pode ficar à vontade. Então eu convido a todos para fechar os olhos. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Agradecer por esse momento. Agradecer pelo conhecimento dessa hora. Pedir para que Deus abençoe nossos lares, nossas famílias, nossos amigos. Que Deus abençoe as pessoas que estão no hospital. As pessoas que estão passando necessidade por causa da pandemia. As pessoas que agora, no Setembro Amarelo, precisam mais ainda de apoio. Que saibamos sempre olhar com olhos de amor. Que saibamos sempre ouvir com ouvidos de ouvir. E que principalmente tenhamos muita indulgência, muito amor para nós próprios, para conseguir realizar a reforma íntima com muito carinho, paciência. Porque acima de qualquer coisa, acima de qualquer outra pessoa, nós temos responsabilidades para com nós mesmos. E nos melhorando, estaremos ajudando muitas pessoas. Isso eu te peço, Deus, que abençoe as águas, fluidifique elas com remédio que cada um necessita. Abençoe a Casa da Esperança, todos os trabalhadores, estudantes, frequentadores.
todos os jovens, pedindo que esse sentimento de paz e amor permaneça conosco nesse restante de semana, que a nossa noite seja muito iluminada, nossos sonhos promissores, que se desdobrarmos pelo sonho, que seja para boas frequências. Que assim seja.